Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Antes eu queria perguntar também, enquanto você está achando a passagem em Efésios 5, quantos aqui têm mais de 30 anos de casado? Mais de 30 anos de casado, vamos lá. Uhul, tem uma galera legal. Mais de 30 anos. Alguém tem mais de 40? 48? 48? Quanto? 48 também? Vamos ter duas bodas de ouro daqui a 2 anos, hein? Festão. Quantos aqui tem menos de 10 anos de casado? Menos de 10 anos para baixo. Menos de 5 anos de casado. Menos de 3. Um ano de casado, 1 ano para baixo. Um mês, não também. Casou ontem, né? Glória a Deus. Eu diria para você que eu sou casado há 31 anos. Aliás, 30, né, bem? A gente vai fazer 30 anos. Estamos vivendo o 31º ano. E eu gosto de estar casado. Eu gosto. Realmente eu acredito nessa instituição chamada casamento. E sei que apesar dos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é o melhor de Deus para nós. É o melhor de Deus para nós. Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Carne aqui no sentido de corpo, tá, irmãos? Não é a carne, aquela maldita carne que milita contra o seu espírito, não. O corpo. Ninguém odiou o seu próprio corpo, né? Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, preste atenção no versículo 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa, vocês não estão lendo, né? E a esposa, respeite ao marido. E a esposa respeite ao marido. Nós temos trabalhado já talvez uns 6 anos com o ministério com casais, na nova igreja ali na Barra da Tijuca, e a gente nunca tinha trabalhado com casais antes, e é impressionante como que o fato de nós termos assumido esse desafio, é um testemunho que a gente dá para vocês, como isso trabalhou favoravelmente para o fortalecimento do nosso casamento. Nosso casamento tem sido tremendamente favorecido por Deus. E nós temos aprendido algumas coisas. Então, hoje, objetivamente, a gente gostaria de compartilhar com você sobre esse amor que o homem deve ministrar à sua esposa e esse respeito que a esposa deve ministrar ao seu marido, como diz aqui Efésios 5:33. Isso se tornou uma chave. Nós temos estudado um livro
amor e respeito. Você tem ele aí, bem? Está contigo aí? Empresta ele aqui só para eu mostrar para os irmãos. Para devolver, né? Entendi. Só estou conectando aqui. Me dê um minutinho. Estou fazendo os ajustes. Maravilha. Ok. Esse livro aqui nós temos... ainda não adotamos nos grupos de casais, porque nós trabalhamos com grupos de casais. Aliás, rapidinho para vocês, nós temos hoje 3 estruturas dentro do Ministério com Casais. Uma delas é uma reunião bimensal, uma reunião que acontece a cada 2 meses, aberta a toda a igreja. Depois nós temos, uma vez por ano, um retiro espiritual, onde a gente vai para um hotel, 5 estrelas, uma coisa de altíssima qualidade, com excelência. E nós desafiamos os casais a estarem ali com a gente, e é muito bom, é muito espiritual. A gente não foca só o lado natural, o lado do lazer, o lado de ser bom naturalmente, porque o lugar é maravilhoso, mas o nosso foco principal é investir na vida espiritual do casal. E a terceira estrutura são grupos pequenos, como se fossem células, voltadas justamente para assuntos que dizem respeito ao casamento. Então, são 8 lições em 8 semanas, então em 2 meses, com mais uma outra reunião que é a de confraternização. A gente tem dado um curso, e nesse curso a gente fala sobre a vida espiritual do casal, fala sobre o poder da aliança, a gente fala sobre a necessidade de uma comunicação efetiva no casamento, a gente fala sobre finanças, 2 aulas sobre finanças, o assunto financeiro. Nós falamos sobre intimidade sexual, falamos sobre a vida emocional, e finalmente a gente fala sobre criação de filhos. Então é um curso muito bom. Mas nós temos ultimamente lido esse livro, Amor e Respeito. Amor, o que ela mais deseja, respeito, do que ele mais precisa. E tem sido assim algo muito bom e muito revolucionário. Pode deixar aqui? Pode deixar aqui, Vitor. Obrigado pela sua disponibilidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do amor e do respeito, baseado nisso que nós acabamos de ler. Interessante que a Bíblia sempre ela coloca um mandamento para desafiar o nosso crescimento. Eu acho que é muito importante a gente falar para você que casamento é para quem quer crescer. Se alguém quer crescer, então ele deve casar. Mas se alguém não quer crescer, não está disposto a crescer, a romper limites, é melhor você ficar solteiro, antes só do que mal acompanhado, né? Ela, no caso, né? A outra pessoa. Existe aí agora estou sentindo já, olha só, o poder do Espírito, o power, tá? Ó, estou começando já. Existe uma não sei se é um paradigma, que a pessoa tem que casar, tem que orar para Deus trazer a pessoa certa, não é isso? Olha, você tem que orar, você quer casar, então você tem que orar para Deus te dar a pessoa certa, para você realmente não errar, né? Para você casar na vontade de Deus. Então ore para que Deus possa trazer a pessoa certa. Mas nós estamos quebrando esse paradigma, sabe? Não é questão de você orar para Deus trazer a pessoa certa, é você ser a pessoa certa. Cara, se você for a pessoa certa, tu vai atrair pessoa certa para estar com você. Outro paradigma. Deus tem uma pessoa separada para mim. Sim, eu posso rodar o mundo, mas aquela que Deus separou para mim, sabe, não tem jeito, ela vai vir para mim. A gente não acredita nisso. Eu poderia ter casado com a Suedna, como casei, mas poderia ter casado com outras moças.
boas também, né? Boas também, com bons princípios. A Suedna foi a pessoa que eu olhei para ela e decidi. Falei, Suedna, eu decido diante de Deus te amar até o último dia da minha vida. E eu fiz um compromisso com ela, uma aliança com ela. Poderia ter sido a Suedna, poderia ter sido a Joana, poderia ter sido a Maria. Você sabe por que a gente desmistifica isso? Porque chega um momento no casamento em que o diabo vai dizer para você: você casou com a pessoa errada, não é essa a pessoa de Deus para você, você entrou numa barca furada. E aí, se você acredita realmente que tem uma pessoa que é a pessoa certa, você vai dizer, não é essa. Aí é uma ótima desculpa para você sair do casamento. Então assim, cara, seja com quem foi que você casou, essa é a pessoa certa. A partir do momento em que você entendeu que Deus dirigiu, que as portas foram abertas. Meu irmão, você acha que Deus não poderia ter impedido você? Ah, pastor, mas ele tentou avisar, eu fui duro de coração. Na hora do fogo, né, você, da provação, você inventa 1000 desculpas. Querido, fica firme. Deus tem bênção para você. E uma outra coisa muito legal do nosso casamento, eu estava lendo um artigo do Stephen Kennedy. Ele escrevia para a Veja, mas há algum tempo já não escreve mais. Desculpe. E ele diz o seguinte: olha, nenhum casamento consegue durar muito tempo. Eu mesmo já me casei 3 vezes. E a minha mulher já se casou 5 vezes. Só que a única vantagem nossa é que nós nos casamos com a mesma pessoa. Então a minha mulher já mudou. Eu também já mudei várias vezes. Eu já não sou mais o mesmo homem. E ela também já não é mais a mesma esposa. Nós estamos crescendo. Nós estamos rompendo limites. Eu quero dizer para vocês que a mulher com quem eu casei nem chega aos pés dessa que está aqui hoje comigo, né? Embora seja o mesmo CPF. Embora seja a mesma identidade, nós crescemos. Eu costumo dizer que a Suedna não casou com quem eu era, né? Porque ela não tinha nenhuma razão para casar comigo. Óbvio que ela viu em mim um coração apaixonado por Jesus. Isso eu sempre tive, um coração radical, um coração mergulhado em Deus, zeloso de Deus. Não entendia muito sobre graça, não entendia muito sobre misericórdia, mas já me sentia amado e perdoado profundamente por Ele. E só para você ter uma ideia, quando eu fui pedir a Suedna para o pai dela e os pais para poder, a mão, né? A gente pede a mão, não é isso? Fui lá e imaginando, cara, na maior ilusão do mundo, imaginando que o meu sogro, já que a família dela era toda cristã também, ia perguntar assim: e aí, meu filho, você quer casar com a minha filha? Sim. Quantas horas você ora por dia, né? Quantos versículos você lê da Bíblia? Você lê capítulos da Bíblia por dia? Você jejua? Irmãos, ele não me perguntou nada disso. Eu estava preparado para responder a essas perguntas, mas ele me perguntou o seguinte: você tem casa? Você tem carro? Quanto é que você ganha? Irmãos, quando ele falou assim, quanto é que você ganha? Eu falei assim, bem rápido, salário mínimo e meio. Hã? Salário mínimo e meio. Fala devagar, meu filho, eu não estou entendendo. Um salário mínimo e meio. Você quer casar com a minha filha com um salário mínimo e meio? Aí ele parou de olhar para mim, parou de fazer pergunta para mim, olhou para a Suedna e falou assim: você quer casar com ele? E aí ele, assim, pai é muito zeloso, né? E ele não tem muito senso de ética. Falou assim: mas não tinha aquele rapaz que gostava de você, que hoje é o gerente do Banco do Brasil? Na minha cara, assim, sabe? Da maior. Mas não tinha aquele rapaz que você namorava com ele, e ele hoje é o gerente do Banco do Brasil, e ele tem casa, e ele tem carro, ele tem tudo. Você quer casar com esse rapaz? Aí, meus irmãos, ela não demorou muito, mas foram 5 segundos assim que foram como uma eternidade. Pum, 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 pum.
Eu quero. Aí eu fiquei feliz da vida. Mas eu falei para o meu sogro: olha, fica tranquilo, porque eu já estou formado na faculdade e eu estou esperando uma promoção no meu emprego. Então eu vou ter uma promoção em pouco tempo. Tá bom. E a casa? Também eu vou ter pela fé, até o final do ano. E o carro? Olha, logo, logo a gente vai ter. E sem a gente saber, marcamos o nosso noivado, e sem a gente saber, no dia do noivado, o governador de fato assinou a nossa promoção. E nós passamos de 1 salário mínimo e meio para 8 salários mínimos e meios, né? E com isso a gente já se animou a entrar no financiamento, compramos um apartamento. Meu pai me deu uma mão aqui, um dinheiro emprestado, que depois eu paguei para ele. E Deus foi abençoando tanto, irmãos, que em 6 meses eu já estava ganhando 20 salários. Uma coisa extraordinária. Já tínhamos o nosso apartamento. Aí daqui a pouco nós compramos o nosso carro. E eu falei: sogrão, o senhor quer fazer aquela pergunta de novo? Quanto é que eu ganho? E ele acabou me confidenciando tempos antes de morrer. Falou assim: Bené, você é o único genro. Ele tinha 3 genros, né? Eu e mais outros 2, além de 2 filhos homens. Falou: Bené, você foi o único genro que nunca me pediu dinheiro emprestado. Eu não sei se ele queria me botar para cima ou botar os outros 2 para baixo, né? Com amor e respeito. É o assunto que a gente gostaria de falar hoje. E aí o que eu ia falando é o seguinte: que quando você está numa academia e você vai fazer aquela série, né, você tem uma cartela e o professor define então a sua série, os seus exercícios. E ele diz assim: olha, nós vamos ter que investir no abdominal. Então eu vou colocar para você aqui bastante 100 abdominais, por exemplo, em 3 séries, 3 vezes. Por que ele colocou abdominal para você? Porque é o seu ponto de fraqueza. É o seu ponto de fraqueza, tá? Se você tem um abdominal já definido, mas você está fraquinho na mão, nos braços, ele vai colocar bastante musculação para você fazer com os braços. Então, o ponto de fraqueza do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o ponto de fraqueza da mulher é respeitar o seu marido. Por isso que a Bíblia diz: mulheres, respeitem. A mulher não tem problema de amar. Amar é com a mulher mesmo. E o homem não tem tanta dificuldade para respeitar. Não é, o fraco do homem não é a falta de respeito. O fraco do homem é o amor. Por isso que a Bíblia bate nessa tecla. A Bíblia, por exemplo, bate muito na tecla do perdoar, porque sabe que é uma fraqueza que nós temos também. A Bíblia bate na tecla da paciência, porque é outra coisa que a gente precisa de exercitar e ter. Então, ele fala aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deixa eu dar uma palavra para as mulheres aqui. Mulheres, você quer ter o seu marido assim, né, na palma da mão? E fazer o que você quiser dele? O que você quiser. Olha, o marido vai te dar o que você quiser. 3 cartões, American Express, Visa, Mastercard. Ele vai te dar viagens internacionais. Você precisa fazer só uma coisa. Só uma coisa. Respeite o seu marido. Se o seu marido se sentir um homem respeitado, você o tem nas mãos. Da mesma maneira, eu digo aos homens: você quer ter a sua mulher nas suas mãos? A ame. Se interesse por ela. A gente vai tentar dizer para você o que é na prática respeitar, o que é na prática amar. Mas esse livro nos fala sobre 2 ciclos. O primeiro deles se chama ciclo insano. De insanidade mesmo, de falta de saúde. Um ciclo doente. E é simples você perceber qual é esse ciclo insano. E a maioria dos casamentos entra nesse ciclo insano. Eu vou dizer para você que é quase que inevitável você entrar. Não tem como você não entrar no ciclo insano.
Qual que é o ciclo insano? A mulher não se sentindo amada pelo marido, ela não o respeita. E o marido desrespeitado não ama a sua esposa. E a esposa não amada desrespeita o seu marido. E o marido, se sentindo desrespeitado, não ama a sua esposa. E aí se torna um ciclo insano. E ambos cobrando do outro. Olha, eu não te respeito porque você não me ama. E eu não te amo porque você não me respeita. E aí fica num ciclo insano. Aí ele atenta para a necessidade de nós rompermos esse ciclo e entrarmos naquilo que ele coloca aqui, o Emerson. O nome do cara aqui é Emerson Egerix, com 2 Gs, lê como? Egerix, por aí, né? Vamos lá. E ele fala que alguém precisa de romper esse ciclo. Então, a mulher comece a respeitar o marido. Pastor, então estou dizendo que é a mulher que tem que começar? Não, pode ser o homem também, né? O homem ama a esposa e ele recebe desrespeito. Ele continua amando e as coisas vão começando a mudar. Irmãos, eu experimentei 3 fases do meu casamento, impressionantes, 3 fases. A primeira fase foi aquela fase do gás total, da pilha total. E eu olhava para a Suedna e via muitas coisas para serem mudadas nela. E eu falei, cara, obrigado Senhor, porque o Senhor me elegeu. O Senhor me levantou para ser um instrumento para mudar essa mulher. Aleluia. Eu te louvo por isso. Primeira fase, que também é conhecida como a fase da ilusão. A segunda fase é da desilusão, da frustração. Cara, não consigo mudar essa mulher nem a pau, cara. Não consigo. Essa mulher, vou te contar que coisa, vai ser dura de coração para lá. Senhor, o nosso casamento está por um 3, caramba, aonde eu fui entrar, aonde eu fui amarrar minha égua? Aí vem a terceira fase, interessante, que Deus vai trabalhando os valores, e daqui a pouco vem aquela luz. Cara, você pode mudar a sua esposa assim. Falei, caramba mesmo? Então aí eu entrei na terceira fase, que é exatamente a primeira. Eu posso mudar minha esposa. De que maneira? Mudando primeiro a mim. Mudando a mim. Cara, eu quero respeito. A Bíblia diz que a mulher deve dar respeito ao homem. Eu preciso disso, eu preciso. Não é nem questão de capricho. O homem precisa de ser respeitado. É uma questão de autoestima. O homem precisa de ser honrado, valorizado, tratado com dignidade. Mas então eu vou fazer a minha parte. Eu me lembro que no início da minha conversão, o meu pastor me chamou um dia. Aliás, não foi o meu pastor mesmo. Falou assim, olha, eu estou separando da minha mulher, não quero que você se assuste. Eu já tinha assustado, né? 16 anos de idade. Falei, mas pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E a minha mulher não é submissa. Ela não me respeita. Ah, entendi. Pastor, eu posso tentar ajudar? Posso. Então tá bom, eu vou lá conversar com a sua mulher. Aí fui lá e falei, irmã, o seu marido vai separar de você porque você não é submissa a ele, irmão. Você não respeita o seu marido. Aí ela falou assim, mas sabe por que eu não respeito ele? Porque a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa. Meu marido não me ama. Eu falei, ah, entendi. Então a irmã não está. E lá na Bíblia, aí ela falou assim, e na Bíblia está dizendo que ele tem que me amar como Cristo amou a igreja. Ele tem que me conquistar pelo amor. Aí eu cheguei lá e falei assim, pastor, a sua mulher diz que não é submissa e não te respeita porque você não a ama. Eu falei assim, mas Bené, como não tem jeito de amar essa mulher? Aí eu fiquei ali no meio daquele ciclo insano, tentando ajudar de alguma forma, e é óbvio que eu não consegui. Infelizmente, eles vieram de fato a se separar. Então, nós precisamos de ativar, pela graça de Deus, pelo entendimento do Espírito, esse ciclo que a gente chama de energético. O marido decide amar a sua esposa incondicionalmente. Ele não impõe condições. Olha, eu vou te amar se você me respeitar. Não, eu te amo
incondicionalmente, sacrificialmente. Eu te amo com amor ágape, eu decidi te amar. Eu decidi te amar. Glória a Deus por isso. E a esposa da mesma maneira, ela decide respeitar ao seu marido de maneira incondicional. E isso faz com que o marido, talvez não imediatamente, mas o marido passe a amá-la. Quanto mais o marido se sente respeitado, mais ele vai amar a sua esposa. E quanto mais a esposa se sente amada, suprida, atendida, priorizada, valorizada, importante, mais ela vai respeitar o seu marido. Qual a diferença entre amor e respeito? Por exemplo, você, minha irmã, que trabalha, você pode respeitar o seu chefe e não amá-lo. Espero, né? Em nome de Jesus, né? Não se apaixone pelo chefe, né? Você tem um marido, mas você entende a diferença. Você respeita o seu chefe, você o trata com dignidade, você controla o tom da sua voz. Quando você vai dar alguma opinião, você dá em forma de sugestão. Olha, você até chama, né? Assim, senhor fulano, olha, eu estou achando que para a nossa empresa melhorar, o que o senhor acha disso? Eu estive pensando nisso. E ele diz assim, que boa ideia, que ótimo. No entanto, em casa, a sua expressão e o seu tom de voz mudam com o seu marido. Que você ama, você não tem dúvida que você ama aquele rapaz, que você deu realmente a sua vida a ele, para que ambos pudessem constituir uma família, mas falta o respeito. Tem amor, mas não tem respeito. Pelo chefe às vezes tem um respeito, até porque se você não respeitar, você está correndo o risco de ser mandado embora. Então você trata ali com bastante educação, com bastante cordialidade, porque a sua vida financeira está em jogo. Então basicamente essa é a diferença. O respeito fala de honra, o respeito fala de valorizar, de admiração, de crédito do potencial. É se expressar e usar o tom de voz de maneiras corretas. Interessante que os homens, por incrível que pareça, eles têm isso naturalmente. Tanto é que você não vê na Bíblia Deus mandando o homem respeitar a mulher. Não é porque a mulher não precisa de respeito. É claro que a mulher precisa de respeito. E não é porque o homem não precisa de amor. É claro que o homem também precisa de amor. Mas não é o ponto fraco do homem. O ponto fraco do homem não é ser amado, é ser respeitado. E o ponto fraco da mulher não é ser respeitada, é ser amada. Incrível isso. Parecem coisas que se misturam, mas existem diferenças entre esses conceitos. Até porque os homens, eles têm esse respeito, até porque eles sabem que para conquistar uma mulher, ele precisa de demonstrar respeito, que é a porta de entrada para conquistar o amor dela por ele. Agora o amor, ele cuida, o amor protege. Olha, a mulher cuida, protege, supre, valoriza, dá atenção. São características de mulher. O amor prioriza, o amor se importa com o outro, o amor mostra interesse verdadeiro em ajudar e amparar. São características de uma mulher. As mulheres naturalmente já têm isso, os homens não. Até porque as mulheres sabem que para conquistar o homem ela precisa demonstrar que se importa por ele e que o considera muito importante. A força da mulher está no amor. A fraqueza da mulher está no respeito. A força do homem está no respeito. A fraqueza do homem está no amor. Então é preciso que haja um mix dessas duas coisas. Deixa eu falar para você. O homem, ele vê azul. A mulher vê rosa. São seres diferentes. Meu irmão, olha, graças a Deus eu não preciso de entender e nem de explicar minha mulher para poder amá-la. Porque eu desisti de entender minha mulher há muito tempo. Homens, não tentem explicar as mulheres. E as mulheres também, talvez não dá, né? Por quê? Porque elas veem rosa e a gente vê azul. E é interessante que são visões diferentes. E Jesus diz lá em Marcos 3, 25, que uma casa dividida contra si mesma
não subsistirá. A palavra divisão significa o quê? A palavra de sílaba, o que significa de sílaba? 2 sílabas, está comigo? Ditongo, né? 2, o di é 2, divisão, 2 visões, 2 visões. Agora, como é que você vai fazer? Porque de fato, naturalmente, as visões são diferentes. Eu me lembro quando, gente, eu preciso abrir com vocês, porque as nossas imaturidades ajudam muitos de outros a não terem as mesmas imaturidades. Eu lembro assim que o início do casamento foi tão bom, mas eu já tinha uma preocupação. Eu falei, Senhor, até agora a minha vontade e a vontade da minha esposa tem batido, tem coincidido, tem combinado. Senhor, eu preciso já antecipadamente pedir sabedoria, para que quando a vontade da minha mulher não for igual à minha vontade, o Senhor me dê sabedoria e força para fazer com que ela entre debaixo da minha vontade. Olha que egoísmo, hein? Olha que visão maravilhosa. Eu estava preocupado, já pedindo sabedoria a Deus, e até força, né, e poder, e o sobrenatural de Deus para fazer isso. Não é, a questão não é essa. A questão é trabalhar as 2 visões em prol de uma visão maior. O casamento precisa do rosa, e o casamento precisa do azul. Você pode dizer para, vamos combinar assim, o marido diz para a esposa, fala para assim, eu preciso da sua visão rosa. Agora a mulher, em contrapartida, diz para o marido, educadamente, com todo respeito, aleluia, vamos treinar, né? Eu também preciso da sua visão azul. Eu não sei que cor que vai dar quando se mistura azul com rosa, tá? Mas essa é a visão que Deus quer que prevaleça no casamento. E eu queria encerrar minha participação, eu vou chamar a Suedna aqui, dizendo apenas aquilo que o profeta Amós nos desafiou a fazer. Podem 2 andarem juntos, se não houver entre eles acordo? Então qual é o desafio maior que nós temos no nosso casamento? Primeiro é entender qual é o nosso forte, o nosso fraco, porque o princípio da aliança funciona aí, amados. Olha, o princípio da aliança é o seguinte: eu sou forte em alguns aspectos e eu sou fraco em outros. Nesses aspectos em que eu sou fraco, eu preciso de arrumar alguém que seja forte. Vou dar um exemplo prático comigo. Eu sou forte, por exemplo, em compor músicas e gravar CDs. Eu sou fraco em divulgar e distribuir CDs. Eu preciso de uma aliança. Já outros são fortes em distribuir, em divulgar, mas são fracos em compor e em gravar o CD. Vocês estão entendendo? Então, o homem e a mulher é exatamente isso. O homem é forte em alguns aspectos, mas é fraco em outros. A mulher, e Deus é tão bom que naquilo que o homem é fraco, a mulher é forte. E naquilo que a mulher é forte, o homem é fraco, né? E aí eles se complementam, e aí está o poder da aliança, até a necessidade da aliança. É melhor serem 2 do que 1. Porque um aquece o outro, porque os 2 trabalhando vai ter melhor paga. Se o inimigo investir contra um, os 2 lhe resistirão. Então nós temos que buscar acordo. E acordo se consegue na mesa de negociação. É preciso haver negociação no seu casamento. Está havendo pouca negociação no seu casamento. Tem que haver bastante conversa, muito diálogo, muito entendimento. E eu sei que a sua mulher, com certeza, ela te chama para conversar, e você, com certeza, não quer conversar. Suedna, vem cá. Amém, glória a Deus. É interessante, nós estamos falando de casamento, um assunto espiritual. Parece fácil, né, quando nós falamos sobre esse assunto, às vezes, comunicação, amar, amor ágape, não, respeito, né? Parece fácil.
mas é um assunto espiritual. O ser humano por si só é muito egoísta. Ele procura o seu próprio interesse, sempre. Pode ver uma criança, já nasce egoísta. Alguém ensinou para ela? Você ensinou para o seu filho egoísmo? De jeito nenhum. Você tem, como pai e mãe, você tem que ir trabalhando para ele não crescer, para não ser um adulto egoísta. Então vai trabalhar quando criança, com esse egoísmo. E é o que Deus faz na nossa vida, Ele muda o nosso coração. Ele nos dá um novo coração, porque quando o pecado entrou, nós já nascemos em pecado, né? Eu trabalho com criança e às vezes a gente chega nesse ponto que nós nascemos em pecado, né? A criança precisa converter um dia. Ela está debaixo, né, da cobertura dos pais. E se morrerem enquanto criança, estão debaixo da inocência. Né? Deus sabe como tratar. Mas que nasce com a semente do pecado, nasce. É só a questão do tempo, isso vai desenvolver. Então, tem pessoas que não aceitam isso. Não, criança é inocente, é pura. Mas ela já está com a sementinha ali, já está com aquela, né? Então, ela precisa de converter um dia. Porque se você não ensinar, não precisa. Vai dar birra, vai ser egoísta, vai mentir, vai fazer um monte de coisa que ninguém nunca ensinou. Só convive com você e você fica pasmo de ver o que uma criança pode fazer. Então, às vezes nós crescemos e somos adultos, né, nós que trabalhamos com casais, somos adultos que estamos dando birra e fazendo atitude, tendo atitudes e palavreados de criança, porque nunca vencemos o egoísmo, nunca foi trabalhado nessa estultícia, né? Provérbio fala muito sobre estultícia no coração da criança. Então, o que é estultícia? Esperteza para conseguir o que quer. Um consegue, quando ele abre a boca, chora, a mãe sai correndo, faz tudo o que ele quer. O outro sai jogando tudo à mãe para, né, acalmar a criança, vai lá e faz o que quer. Então, esperteza é para conseguir. O outro aprende a dar beijinho. Ai, mãe, você é linda. Faz coisa errada, quando já sabe que lá vem a mãe corrigir, sai beijando. Mãe, você é linda, você é linda. O meu filho fala assim, pai, mas a Bíblia me ensina que tem que perdoar. Então, por que você vai me bater? Me perdoa, pai, me perdoa, não vou fazer mais. Então, assim, sempre a gente conversava com ele, não, claro, nós vamos perdoar, mas só que você está se esquecendo daquilo que a gente te ensinou. Então, você precisa se lembrar. Então, nós vamos te corrigir, um castigo que seja. Tinha varada lá em casa, tinha sim, a chinelada, tinha. Mas é para você se lembrar, não estou querendo, né, te machucar, não é nada disso. Nem acordei com vontade de fazer isso hoje. Mas você está pedindo que eu te corrija. Então, mas tem criança que não é corrigida. Aquilo não é vencido. E chega um adulto egoísta. E aí, quando chega no casamento, o casamento é a arte de se relacionar. Só que Deus providenciou isso para nós, para que nós possamos crescer. E crescer é deixar de ser criança. Ser adultos. Não importa a idade. Tem pessoas de cabeça branca que estão com atitudes infantis ainda, né? Dão birra e falta sair jogando, mordendo a orelha, cuspindo. Falta fazer isso. Então, o que Deus fez? Ele falou, né, para o homem se unir a outro ser humano, né, de igual calibre, vamos dizer, para que ambos cresçam, para que ambos andem nesse projeto nobre de Deus. Isso não é invenção minha, ou do Bené, ou do pastor. Deus inventou o casamento, vamos assim dizer. Ele criou, porque é o melhor. É o melhor, não adianta. Às vezes nós atendemos casais, não dá, não quero mais, acabou, ponto final. Então, às vezes, a gente é obrigado a dizer, olha só, sozinho você não vai ficar. Você vai arrumar outra pessoa. Então, por que você não vai vencer isso agora? É questão de vitória. As questões do casamento são questões de vitória, de vitórias ou derrotas. E isso é para dia a dia. Só que Deus tão maravilhoso, nosso Pai é tão maravilhoso que Ele falou, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não é assim que a Bíblia diz? Então, o que eu preciso? Andar com Deus. Então, não é sair do casamento. Não é achar que o culpado é o outro. Sou eu tenho que cuidar de mim. Deus vai me ajudar. Deus vai me dar o caminho certo. E quando o Bené estava falando sobre amor e respeito, o que mantém uma mulher sadia, feliz é o amor. Então o homem precisa amar a mulher precisa disso. Ela
naturalmente ela tem amor, mas é o combustível da vida dela, é o amor. Uma mulher que não se sente amada é uma mulher perigosa, porque é uma mulher carente, uma pessoa carente. Uma pessoa que não é amada é uma pessoa carente. E uma pessoa carente, ela pode dar abertura para muita coisa errada. Então, agora também não é jogar culpa no outro. Não, eu não sou amada porque ele não me ama. Né? Então, eu sou uma pessoa assim porque ele não me ama. Eu não consigo fazer isso porque ele não me ama. Olha, nós somos cristãos. Nós temos, a razão da nossa vida é Jesus. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. O seu companheiro é um ajudador, é alguém que está junto com você, te ajudando a ser tudo isso que Deus te chamou para ser. Então, nós não podemos simplesmente achar que o nosso cônjuge, né, ou ele para ela, ou ela para ele, achar que ele é o culpado, ela é o culpado. Não, eu vou andar com Deus. Eu tenho que ter um compromisso sério com Deus. Eu tenho que buscar a Deus sozinho. Você precisa aprender a entrar para o teu quarto e orar, conversar com Deus, cantar, louvar a Deus, deixar o Espírito Santo falar no teu coração, te ajudar, te capacitar para muitas coisas. Não é só dependendo do seu marido ou só da sua esposa. Não é verdade? E é mais fácil você achar um culpado do que você assumir a sua parte. É verdade que andando juntos, eu preciso do amor dele por mim, porque o amor é que me faz ter gás, né? Estar vivendo, estar caminhando em vitórias, me ajuda, o meu apoio é o amor. E o homem precisa do respeito, mas ele também não pode pensar que a única fonte de respeito, que é o que ele precisa de apoio, vem da mulher. Ele pode ser um homem bem-sucedido, vitorioso, ainda que a mulher esteja tropeçando em algumas coisas. Então, nós temos uma dependência, mas também temos uma independência. Então, nós precisamos de viver essa vida com Deus verdadeira, cada dia, porque Deus nos capacita. Então, eu queria colocar aqui algumas coisas, alguns itens. Com certeza não vai dar para a gente falar sobre cada um, esmiuçar cada um, né? São assuntos para a gente desenvolver com né, as reuniões de casais e tudo, mas eu quero falar sobre alguns itens que aqui fala sobre que a gente precisa prestar atenção para poder caminhar junto. Então eu quero falar algumas coisas que ela precisa. Então é como se eu falasse para os homens, né? O que ela quer é que você se abra com ela. Então, eu quero que você, homem, pense nisso. Quando a sua vida está, né, alguma coisa acontece, não é ficar calado pelos cantos, né? A maioria das mulheres reclamam, meu marido não abre a boca, eu não sei, aquilo ali é um enigma para mim. São calados. Então a mulher precisa ouvir. Por isso que ela fica te perguntando, não é para te controlar não, né? A ideia, controladora, ela fica me perguntando, quer saber tudo, como é que está lá no trabalho. Não é isso, não é isso. Ela quer abertura, né? Ela quer conexão. E assim vai, né? Interessante, o Bené estava falando aqui, eu estava pensando. A nossa comunicação, por incrível que pareça, é em código. Assim como a mulher vê rosa e o homem vê azul, a nossa comunicação é em código, que a gente precisa decifrar. E é uma bênção de Deus, é um dom de Deus, é algo maravilhoso, quando você aprende a prestar atenção na sua esposa ou no seu esposo e decodificar a comunicação. Então, eu digo que 50% do casamento é comunicação. Tem várias áreas no casamento, mas 50% do casamento é comunicação. Então, por exemplo, a mulher diz assim, eu não tenho roupa para vestir. Chega no armário, abre assim, dá uma olhada, eu não tenho roupa para vestir. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos decodificar isso aqui. O guarda-roupa está quase quebrando, aliás, né? Não tem mais onde pôr roupa. Mas ela chega no guarda-roupa, olha. Eu não tenho roupa para vestir. O que ela está querendo dizer? Eu não tenho uma roupa nova hoje. Eu não tenho algo diferente que eu gostaria de ter. Eu estou precisando de coisas diferentes. Eu não tenho uma roupa nova.
E o homem, quando chega no guarda-roupa, olha assim, fala assim, eu não tenho roupa para vestir. O que ele está querendo dizer? Não tem roupa passada nem lavada. Então, olha, é interessante como a gente se fala por código. E muitas vezes a mulher está pedindo assim para você, eu quero ser amada. Eu estou te perguntando, como é que foi lá no seu serviço hoje? Nossa, você chegou tão estranho, aconteceu alguma coisa? Ixi, essa mulher já quer me controlar. Então, nós precisamos de acreditar na boa intenção do coração um do outro. Primeira coisa que você tem que vencer, o inimigo não pode ganhar terreno, né, entre vocês dois, é você não duvidar, não abra mão disso, de acreditar na boa intenção da sua esposa, na boa intenção do seu marido. Você acha que seu marido levantou com intenção de te irritar, de acabar com o seu dia? Hoje eu vou acabar com o dia dela, vou maquinar, o que eu vou fazer? Não, então ele não tinha intenção. Às vezes a gente pisa no tomate, mas não foi com intenção de magoar, de matar, e se tiver comprovado essa má intenção, pode ir lá na delegacia e denunciar, porque o negócio está sério. Então, nós precisamos de acreditar na boa intenção um do outro. Então, quando ela precisa da abertura, é preciso que você fale, abra a boca, conta para ela, senta um pouco, chega junto. Não é isso? Ela precisa de simpatia. Não tente consertá-la, simplesmente ouça. Às vezes você está preocupado em dar tanta ideia, ou então se você começa a ouvir o que ela está falando e você começa, mas essa mulher está muito melindra. Não fica julgando, ouça. Então ela precisa de simpatia, ela precisa que você ouça. Você tem 2 ouvidos e uma boca. E mulher precisa disso. Começa a ouvir a sua esposa. Bem, e aí, como é que foi? Tem gente que tem medo de perguntar, né? Meu marido conta uma história, eu fico rindo, né? O que sobra para mim? Rir, né? Que o nosso pastor uma vez chegou para ele e perguntou, e aí, seu casamento vai bem? Como é que tá, Benê? Tá pelas tantas dentro do nosso casamento? Ele, tá ótimo, maravilhoso. Aí passaram alguns dias, não sei, uma semana, o pastor perguntou para ele de novo, Bené, seu casamento está bem? Pastor, está ótimo, maravilhoso. Ok. Aí veio a terceira vez que o pastor veio perguntar para ele, mas está ótimo, maravilhoso o seu casamento? Como é que está o seu casamento? Aí ele falou, não, tá bom. Eu falei, eu acho bom você perguntar à sua mulher. Porque a esposa estava me perguntando. E a minha resposta para ela era outra. Então, quando juntava, né, o pastor e a pastora, ela viu, tem alguma coisa errada aqui, né? Para ele está maravilhoso, para ela está... Aí quando ele, então, incentivado pelo pastor, me perguntou, e aí? Nosso casamento está bom? O casamento está bom para você? Aí eu tenho certeza que eu falei isso para ele. Você quer mesmo ouvir? Ele disse que chegou a um ponto pela madrugada que ele falou assim, dá para continuar outro dia? Porque eu tinha tanta coisa engasgada. Então, mas a gente tem 2 ouvidos, né? Então a mulher precisa disso. E mulher precisa também de apaziguamento. Ela quer muito que você diga, sinto muito. Então tem marido que ele bate porta, ele sai e deixa ela falando sozinha, mas não tem coragem de falar sinto muito. Que reconheça, que seja humilde, né? Poxa, eu não queria, mas pisei no tomate. Ou puxa, não pensei que era assim. Mas não deu certo, né? Ops, né? Então, diga, sinto muito. Diga, sinto muito. Mulher precisa ouvir isso. É importante para ela. São coisinhas que quando nós praticamos no casamento, não são grandes coisas não, mas que fazem diferença. Então, quem dera vocês, homens, né? Eu sei que vocês vão ter oportunidade de destrinchar esses assuntos. Então, vai ser muito gostoso, porque a gente está fazendo isso com os nossos casais e é muito interessante ver o medo de cada um, né? O marido com medo de ser desrespeitado e ela com medo de fazer certas coisas e não ser amada, né? Então, mas a gente vai ver que isso é muito importante, vencer o medo. Nós não somos guiados pelo medo. Nós não somos. O medo não pode levar você a ter ações.
Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos ao reino do Pai, do seu amor. Então nós não somos guiados pelo medo. O medo não... eu vou fazer isso, vou virar capacho lá em casa. Ou ele vai dizer, caramba, se eu fizesse para minha mulher, eu não vou aguentar. Vou perder o controle. Não dá. Não é nada disso. Se você fizer aquilo que é sadio, você vai ter um casamento bom. Porque Deus não fez o casamento para ser mais ou menos, ou suportável. A gente vai suportar, né? A gente já está casado, não tem mais o que fazer. Às vezes a gente escuta, né? Algum fala, mas não é não. É para ser um jardim do Éden. O casamento é para ser um jardim do Éden. Aqui na terra. Hoje e agora. Amém, isso mesmo. E outra coisa, casamento passa por fases? Passa. Passa por provações? Passa. Gente, o solteiro tem provações? Tem pressões na vida? O chefe tem? O mundo tem? Nós temos, o casamento tem. E daí? Nós vamos ter medo de pressões? Nós vamos sucumbir diante de uma tensão? Mas nos momentos de pressões, de tensões, são muito questionados os nossos princípios, os nossos valores. Então é um bom momento de você rever. E eu falo assim, que você tem tempo para encher o seu depósito. Ouve a palavra, tem uma boa reunião, temos reuniões de casais, e você vai enchendo o seu depósito. Quando chega aqui o momento da guerra, vamos dizer, vem aquele vendaval, vem aquelas águas sobre o seu casamento, seu dia, na sua conversa ali, você tem que parar e respirar fundo e só botar em prática. Não dá mais tempo de você correr para a Bíblia, agora botar em prática. O que ficou no seu coração, de tudo que você ouviu? De toda a palavra que o pastor tem pregado, domingo após domingo, quando você canta e louva a Deus, o Espírito Santo fala com você, seu momento de oração, você vai enchendo a sua vida, porque isso vai sair, precisa ser usado no momento de pressão. No momento de pressão, se você corre lá na cruz e pega a carne que estava lá crucificada e começa a sair só fruto da carne. Então, peraí, vai rodar um monte e voltar ali, na mesma lição, não foi aprovado? Não foi aprovada? Então nós precisamos de entender isso, que pressão vai vir, elas virão de uma maneira ou de outra. O mundo, nós estamos no mundo, e quando vem a pressão, o que é que você faz? Destramela a falar, né? Dizem que as mulheres falam sem pensar e os homens fecham a boca e parece que foram para Marte. Então assim, aí isso irrita, aí um irritou, essa mulher fala demais, nossa, ele já está na pressão, e a mulher destramela a falar, aí que ele vai ficando irritado. Aí ela fala para ele reagir, ele não faz nada, aí que ela quase morre, quase que sacode ele fala alguma coisa. Né? Então, precisamos de aprender a falar, sinto muito, de pedir um tempo, assim, peraí, não é melhor a gente não concluir isso agora? Vamos orar primeiro, antes de a gente dar um ponto final? Bem, às vezes nós já tivemos oportunidade, claro, depois de muito errar, a gente, peraí, não vamos errar de novo. Começamos um assunto, aquela coisa, a pessoa vai perdendo o controle. Peraí, vamos continuar daqui a pouco, a gente perdeu o controle, vai falar abobrinha, vai falar besteira, vai fazer o que não deve. Vamos parar por enquanto? Vamos orar um pouco mais? A gente vai continuar, tá? Não é jogar por cima, debaixo do tapete, né? Que tem marido que acha bom varrer para debaixo do tapete, não fala mais nisso, acabou o assunto. E não é isso, a gente quer resolver, precisa resolver. Mas tem hora que a gente precisa falar, olha, sinto muito, espera, vamos lá. Outra coisa, a mulher precisa saber que você está comprometido com ela, com a família, com as coisas, com aquele assunto, com aquela necessidade. Então não mostre indiferença não, que ela vai se sentir a última das últimas, a menos importante da sua vida. Então ela precisa da dedicação, saber que você está comprometido com aquilo ali, com a vida dela, com a necessidade da família, com aquilo que aconteceu. Ela precisa também do apreço, ela quer que você a honre e a estime. Mulher precisa saber que ela tem o primeiro lugar para você. Ela é importante para você, mais do que o jogo de futebol. Eu digo que, mas eu estou até brincando com isso, porque a gente já tem um bom entendimento. Que meu marido, quando está vendo futebol, ele não enxerga nada mais, não escuta, não sai de órbita. É assim, fora de lógica. É tão engraçado. Mas isso já não me incomoda, tá? Mas tem mulher que vira uma arara, né? Bem, o menino vai mexer na tomada, ele. Bem, o menino vai mexer, vai cair. E ele está lá. Então, assim, olha, se for, a sua mulher é mais importante que o jogo de futebol, precisa ser. Agora, claro que você pode entrar num acordo e
E ela fala, poxa, ele está assistindo o jogo, ele gosta. Que bobagem, né? Deixa eu cuidar da criança enquanto ele está ali, deixa ele assistir tranquilo. Mas nós precisamos saber o que é prioridade. Mulher precisa saber disso. Eu sou prioridade? Ela precisa saber disso. Mulher que tem dúvida disso, vai aprontar, né? E de repente ela está querendo dizer, em outras palavras, né? Ela está querendo dizer assim, eu sou importante para você mesmo? Né? Às vezes os filhos perguntam, eles são mais sinceros, falam com mais clareza. Né? O meu netinho de 8 anos, ele era mais novo, 6 anos, quando nasceu o irmãozinho. E está ali, né, nenenzinho novo, e aquela tensão, mãe está ocupada. Um dia ele chegou para a mãe e falou, mãe, você ainda me ama? Coitado. E a pessoa, puxa, agora minha mãe só ama que ele dá, né? Porque tudo é para ele. Está o tempo todo em volta, não dá tempo nem de conversar mais comigo, de deitar comigo depois do almoço um pouquinho. Está lá ocupada demais, mãe. Então, criança é mais sincera. Mulher, às vezes, não dá conta de traduzir, né? Mas ela está querendo saber, eu sou importante para você mesmo? Eu tenho em primeiro lugar, você me honra, né? Então, o que nós dizemos? Elogiar em público, né? Elogiar e a correção, né? A crítica ou qualquer coisa que você precisa, o confronto, é lá em casa, nós dois. Então, porque mulher, quando vê público, às vezes, né? Não é só mulher não, homem também. Quando vê gente, aí que é a hora, essa mulher, você não sabe que negócio é esse aí? Ela, e lá em casa, a pia fica assim, ó. Aí ele começa a expor, né? Então, isso não honra ninguém. Isso não vai mudar a sua mulher. Vai piorar. Então, mulher não precisa disso. Vai pensar, cara, ele não me ama, porque me desonrando assim na frente dos outros. Que é isso? Então, mulher precisa saber que é amada. Então, você quer ter sua mulher na palma da mão? Que ela saiba que você a ama. Diga isso todos os dias. Né, tem elogios. Então, dentro desses tópicos, depois a gente vai destrinchando isso aí, a gente vai aprender muita coisa. São assuntos que nós precisamos de rever. Estou só tocando sobre esse assunto, para que vocês possam, depois, né, pedir aí o líder, vamos deixar uma tarefinha aí, vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos, né, é uma coisa boa. E graças a Deus que nós andamos na luz. A Bíblia diz que aquele que anda em trevas nem sabe no que tropeça. Tropeça, cai, nem sabe no que tropeça. Nós andamos na luz. Jesus falou, eu sou a luz. Então, nós que andamos com Jesus, nós precisamos de saber o que está acontecendo e decifrar os códigos e perceber que vento que está vindo sobre a nossa casa, para nós vencermos e não para acusarmos, né? O acusador não tem nada a ver conosco. Nós não aprendemos nada com ele, nem, né, não tem nada, não temos parte com ele. Então, nós precisamos sair desse papel de acusador. E muitas vezes de estar só cobrando. Vamos pedir luz a Deus. Pai, como eu posso fazer para expressar a minha mulher quanto a amo? Puxa, essa reação dela é para dizer o quê? Puxa, ela está querendo chamar minha atenção, assim, né? Querendo me dizer alguma coisa. Então, nós precisamos de aprender isso. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos saindo desse ciclo vicioso, né? Que é insano. E que é nesse ciclo que entra o casal, que se não sair desse ciclo, corre um sério perigo o casamento, porque a pessoa vai desanimando. E às vezes nós vemos esposas desanimadas com o marido, e marido desanimado com a esposa. E isso está errado, é como se o inimigo estivesse roubando, né? O ladrão está roubando de quem tem. Porque quando nós somos amados pelo Senhor, o amor dele derramado no nosso coração, nos capacita a amar com esse mesmo tipo de amor. Então, nós não estamos falando de uma coisa impossível. Porque às vezes tem pessoas que falam, isso é impossível, né? Tem uma técnica, uma brincadeira que a gente faz com os casais, de prender os braços deles trançados. E a brincadeira é destrançar aquilo. Então, muitos casais chegam para mim e falam assim, você colocou uma coisa aqui para mostrar para a gente que isso é impossível, né? Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que é possível, não estou mentindo para você. Tem um jeito de sair. Não tem, a gente depois ensina no final, né? Então, tem gente que acha que Deus nos castigou, como se agora você vai casar e você vai ter que virar a gente de qualquer jeito. Como se fosse um castigo, uma coisa pesada, além do que nós podemos suportar.
E não é verdade. Deus é luz, Ele te mostra o que você deve fazer. Se você busca nele, você tem a solução, você vai ter a sabedoria dele para agir. E nós precisamos saber que é com o amor de Deus que nós amamos. Que o marido ama a esposa e a esposa ama o marido. O respeito também é algo de Deus para conosco. Como Deus nos respeita, né? Tanto que Ele nos deu livre-arbítrio. Você pode escolher. A chuva vem no quintal do incrédulo, do crente, vem ou não vem? Ele abençoa, Ele respeita. Né? Ontem eu gostei muito do que o bispo estava falando, que se você não plantar, ele falou, se você plantar muito, você vai colher muito. Se você planta pouco, você vai colher pouco. E se você não plantar? Eu falei automaticamente, mas não vai colher. Ele falou, não, vai colher sim, porque Deus é bom. Então, sabe, Deus nos respeita. E é com Ele que nós aprendemos. E vem dele, né, para encher a nossa aljava, vem dele, nosso depósito. O que o homem precisa? De conquista. Valorize o desejo dele de trabalhar e realizar. Não importa o serviço, aquilo que ele trabalha, ele precisa saber que é importante aquilo que ele faz. Então, mulheres, não sei se você já fez, se não fez, você vai poder fazer, né? Já agradeceu o seu marido porque ele trabalha todos os dias e traz para casa? Pouco ou muito ele traz para casa, ele sai para trabalhar. Já agradeceu ele por isso, por esse fato dele trabalhar, para sustentar a família, para trazer para casa? Talvez ele não sustente sozinho, você precisa de ajudar, mas agradecer a ele, né? Então ele precisa ser valorizado por isso, por essas conquistas, né? O que ele faz, o trabalho dele, interesse por isso, em vez de ficar só criticando. Então, o que é um desrespeito? É uma crítica injusta. Desrespeito é crítica injusta. O marido se sente desrespeitado. Então, nós precisamos, o homem precisa disso. Então, as mulheres vão poder aprender como que eu vou investir no meu marido, né? Essa conquista, valorizar o desejo dele de trabalhar e realizar. Apoie. Com certeza você vai poder colocar, olha, eu vejo isso, eu percebo isso, eu acho que talvez essa não é melhor. Você pode dar uma opinião, mas valorize aquilo que ele quer, aquilo que ele está fazendo. Né? E isso para ele é muito importante, é se sentir respeitado naquilo que ele faz. Ele precisa que você aprecie o desejo dele de servir e liderar. Ele precisa de saber que ele tem autoridade. Então, como que um homem que é respeitado, ele gosta de servir e liderar. Então, a mulher precisa de apreciar isso. Seu pai quis chamar os amigos para fazer um churrasco, vamos fazer, não, eu te ajudo, vamos lá. Amanhã vai ser você, né, que quer chamar as amigas, alguém e tal, mas quando ele quiser, apoie. Ele quer servir, amém, vamos lá, que ótimo. Em vez de falar, não faz nada que presta, eu já vi esposa falando, Deus que me livre, o marido lava as vasilhas, eu tenho que voltar lá, lavar tudo de novo. Que é isso? E fica de um lado assim, você não enxergou direito. Volta esse prato aí. Caramba, você vai colocar nesse lugar. Caramba, deixa ele te servir, deixa ele. Você pode dar uma opinião, olha, se você limpar aqui e colocar, vai ficar bem mais fácil. Sai para lá, deixa ele. Se ele lavou o prato mal lavado, e você às vezes já assim, tentou ajudar e tudo, e colocar para ele, e ele falou, porque eu já vi marido falando assim, eu lavo mal lavado que ela nunca mais vai me pedir. Caramba, não entendeu nada, né? A oportunidade de servir está jogando fora, desprezando. Tá bom, lavou mal lavado? Coloca para ele o pratinho mal lavado, a xícara mal lavada para ele tomar o leitinho dele, vai ficar legal. Ele nunca mais vai querer. Mas ele precisa, aprecie isso, o desejo dele de servir e liderar. Olha, nós vamos fazer isso, né? Achei engraçado que eu li no livro, assim, a mulher, ele queria agradar a mulher. Vem, eu quero te levar para jantar. E, então você pode escolher o restaurante, onde nós vamos jantar. E ela, não acredito, você mas o que aconteceu? Não, eu quero jantar com você hoje. Tem certeza? Tem. Ela toda desconfiada, tá bom. Mas você quer que eu escolha? Sim, eu quero. Não, bem, olha, já que você quer me levar, então você escolhe.
E ele fala assim, não, mas eu quero te dar o privilégio de escolher. Eu acho tão bom quando você, assim, sabe, estou te dando oportunidade. Ela, não vou escolher, não. Você escolhe. Você quer me levar para jantar, então você escolhe. Ah, ok, tá bom. Então nós vamos lá na churrascaria do Gaúcho. Ela, não, a churrascaria do Gaúcho não. Então, na verdade, ela não respeita, não valoriza aquilo que ele quer fazer. Então, aí ele fala, tá bom, não vamos na churrascaria do Gaúcho. A gente podia comer peixe lá na lagoa. Isso não, você sabe que eu não gosto. Então, assim, tudo que ele vai fazer é uma crítica, uma coisa difícil. Então, ele não tem como liderar, ele não tem como decidir a coisa. Você bota entulho ali por cima, não dá. Então, aprecie, deixa ele liderar e servir. É uma coisa, isso faz parte do respeito. É uma coisa que eles gostam. Outra coisa, aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. Não tenha medo, né, desse lado. Às vezes as mulheres têm medo de assim, muita exigência do marido e tudo. Claro que uma mulher, quando ela não é amada, uma comparação é o seguinte, vamos dizer que existem assim, 4.000 lâmpadas acesas iluminando um determinado lugar. Se uma queimar, as outras todas não funcionam. Do mesmo jeito, existem 4.000 lâmpadas iluminando outro lugar. Se 2.000 queimarem, as outras 2.000 funcionam. Então, um é o homem e o outro é a mulher. A mulher é o seguinte, são 4.000 lâmpadas acesas. Se uma queimar, apagaram todas. Então, a mulher aborrecida, pressionada, que não se sente amada, aquela briga que você teve, olha, não dá para funcionar na cama. Não dá. É uma coisa, puxa a outra. E o homem não, pode queimar 2.000 lâmpadas, tem 2.000 funcionando. Não, uma coisa é a nossa briga, uma coisa foi aquela, outra coisa é a nossa cama. É assim que o homem quer, mas não é assim que a mulher funciona. Então, mas a mulher precisa de respeitar e apreciar o desejo de ter intimidade sexual. Não é descontar, como se fosse uma arma, né? Você não fez, agora você vai ver 1 mês. O castigo é 1 mês. Não, tem que olhar o lado dele, que ele precisa, que ele quer. Você precisa negociar isso aí, você precisa mostrar para ele a sua necessidade. E você precisa atender também a necessidade dele. Tudo isso tem que ser respeito. Também é questão de respeito e falta de respeito. Então, às vezes a mulher acha que ela está só no direito, né? Está de TPM 30 dias por mês. Não é isso. Outra coisa que ele precisa. Aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. Ele quer uma mulher junto com ele. Ele quer alguém para dividir alegrias e problemas também. Então o homem precisa disso, ombro a ombro. Tem hora que esquece que a gente é mulher, né? Então a mulher, ela precisa também estar a par, assim, para ajudar, né? Se você não tem tanto domínio sobre o assunto, interesse por aquilo que ele está passando, o que ele está precisando, o que ele está fazendo, talvez, né? Você vai ser uma co-líder, uma copiloto, uma co-líder. É assim que a gente funciona, ele precisa disso. Chegar junto e a mulher fala, não sei o que meu marido faz, não sei o que ele trabalha mesmo, não sei não, ele estuda um curso, e vai para a faculdade, mas nem sei direito mesmo o que ele estuda, o que é mesmo, bem, lá pelas décima vez que perguntou. Então, assim, totalmente desinteressada dele. Mas não, o homem precisa de uma amizade, ombro a ombro, não só jogo de interesse, né? Não, se você não me der, não faça, não. Mulher, não, você pode interessar. Às vezes é preciso sentar para assistir um jogo de futebol juntos. É preciso, ombro a ombro, compartilhar. Eu, por exemplo, não entendo nada de futebol, não torço para o Flamengo, mas eu acho bom escutar ele conversar e contar os times e fico rindo. Meu Deus, como é sofredor, como gosta de sofrer. Esse time acaba com esse homem. Tem dia que ele fica, mas eu não vou impedir de assistir, estou ali, às vezes até sento por ali, levanto, dou uma voltinha, volto, sento. Mas ele precisa disso. É uma questão de respeito, né? Esse marido só pensa em futebol, né? Às vezes eu já tive esposa que ligou para mim e disse, olha, meu marido quer jogar futebol sábado com os amigos, tudo. Você acha que isso
é bom? Coitado do seu marido, trabalha a semana inteira, só vive correndo, ele gosta do futebolzinho, ele pode ir lá jogar 1 horinha, 2 horinhas, depois volta, faz um programa com a família, mas deixa ele jogar o futebol dele, o que tem? Vamos lá, é uma turma sadia, um lugar tranquilo, deixa ele divertir, não tem problema. Então, amigo entende amigo. Então, nós somos marido e mulher, mas nós temos que ser amigos, né? Eu estava rindo, conversando com, acho que até minha filha, outra moça lá em casa, que está morando lá em casa, uma amiga da minha filha, que é filha do nosso amigo também. Então, eu estava falando para ela, olha, namorar é o que eu estou fazendo agora, aos 50 anos. Meus filhos já se casaram, estão adultos, agora a gente pode namorar de verdade. Então, o que sobrou depois dos filhos crescerem? Uma grande amizade, um companheirismo, algo que a gente foi trabalhando dia a dia. Tem casamento que só vivem em função dos filhos. E quando os filhos crescerem um pouco, começarem a sair de casa, porque já estão, né? O que sobrou? Olha um para o outro, nós não temos nada em comum. Já pensou? Então, o casamento precisa ser amigo. Nós precisamos ser amigos uns dos outros. Né? No caso, não quer dizer que é só meu único amigo, minha única amiga. Não, mulher precisa ter amizade com outra mulher, com outras mulheres, né? Como mulher enxerga cor-de-rosa, sente cor-de-rosa, fala cor-de-rosa, ela precisa de outra mulher também, porque ela precisa de entender que o estilo de mulher, outra mulher entende. Então, mulher também precisa gastar tempo com outra mulher e homem precisa gastar tempo com outro homem. Então, seu marido precisa de amigos. Não pode ficar cercando ele não pode ter nenhum amigo, só você, a única amiga da vida dele. Não é assim também. Mas entre o casal precisa ter amizade. Isso é respeito, isso é bom. Isso é muito bom para o casamento, para esse desejo do homem, né, se satisfazer no casamento. Precisa da amizade. E o homem também precisa, aprecia o desejo dele de analisar e aconselhar. Então, o homem muitas vezes não é como você, né? Dá vontade de falar. Eu ri porque eu li ali falando assim, que às vezes a mulher vem, né, reclamando para o atendimento do casal, fala assim que homem tem 2 cérebros, um que é burro e o outro que saiu para procurar ele. Então, não tem nenhum funcionando. Babaca. Então, assim, porque a maneira deles pensar é diferente. A maneira do homem pensar é diferente, mas deixa ele analisar do jeito dele. Você tem que deixar isso acontecer e aconselhar. Qual a sua opinião sobre isso? Tem mulher que fala, se sente tão esperta, né, que os homens, né, elas querem até generalizar. Às vezes é tão interessante você ouvir conversa de mulher. Gente, às vezes a gente escuta conversa de mulher assim, em lugares que não é dentro da igreja também não, viu? A gente não anda só dentro da igreja não. Às vezes tem a impressão que a gente está falando de mulheres da igreja. Não, a gente escuta no geral, né, as mulheres falando. E às vezes elas criticam tanto os homens. Meu Deus do céu, será que sobrou algum homem que serve para essa mulher? Meu pai, que é isso? Não é possível uma coisa dessa. Então o mundo está tudo errado, né? A crítica é para matar, é para destruir, e é aquela coisa. Mas nós precisamos de deixar o nosso marido, o homem, né? Analisar e aconselhar. Ouça a opinião dele sobre aquilo. Deixa ele analisar o que está acontecendo. Não é, você vai pedir opinião e muitas vezes da sua melhor amiga ou de alguma amiga, né? A mulher então gosta de conversar, bate o telefone e mas não conversa com o marido, não pede a opinião dele. Então ele se sente desrespeitado. Eu sou o último nessa casa a saber. Não sei se você já disse isso dentro da sua casa, mas às vezes tem marido que fala, gente, eu sou o último a saber das coisas aqui dentro. As amigas, a minha sogra, a minha cunhada, todo mundo sabe, menos eu. Então, quer dizer, que desrespeito, ele se sente desrespeitado. Então, deixa ele analisar e aconselhar. Ouça. Tudo bem, ele não fala cor-de-rosa, mas ele tem um ponto de vista dele e é muito importante. E, por fim, aprecie o desejo dele de proteger e prover. Então, muitas vezes, nós precisamos de... não sabemos, né, falamos por códigos, mas você precisa de ver essa necessidade que o homem tem de proteger e prover.
e não levar para outro lado as decisões que ele está tomando muitas vezes. E se você não entende, às vezes é preciso conversar, né? Pedir, não é explicação assim, bem, eu estou entendendo isso. É isso que você quer dizer? Você pode ter uma grande surpresa dele dizer, não, mas não foi isso que eu disse. Não foi assim que eu pensei. E você precisa acreditar. Porque às vezes você ouve uma frase e você já pensa lá na frente. Se você perguntar, você vai ter outra explicação. E às vezes a gente ainda diz, você está mentindo para mim. Não acredito. Precisa de acreditar na bondade do coração, na intenção boa do coração da pessoa. Bem, você não disse isso. Puxa, mas você disse isso eu entendi que era assim. Não foi isso que eu disse. Então, a comunicação, a língua, gente, fere, machuca, não é só a revólver que mata, não, né? Um tiro que mata, não. A língua também machuca e mata outra pessoa. E lá em Provérbios fala muito, né, o livro de Tiago fala muito sobre a língua, põe fogo, né, destrói. Muitas vezes, então, a gente, brincando até, a gente fala para os casais, sempre que for conversar, coloca um copo de água, principalmente a mulher, assim perto, qualquer coisa põe água na boca e fica com ela, não engole. Porque você precisa de ouvir um pouco. Às vezes fala tanto que não escuta, não acredita, fala besteira. Para falar besteira, põe água na boca. Pensa, vai edificar? Isso que eu falar, vai dizer para ele que eu o honro, que eu o valorizo? Ou ele, né? Isso que eu falar, vai edificar a vida dela? Ela vai entender que eu estou amando? Não, então não fale. Mas é uma verdade. Não fale, não vai edificar. Calma, na hora certa. Da maneira certa a gente pode construir, abençoar um ao outro. Então você precisa ver nele e ele vê em você um abençoador. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Amém? Vamos dizer para o nosso cônjuge? Tem coragem de dizer? Fala para ele, eu quero ser uma bênção na sua vida. Quero ser uma bênção para você, Bené. Quero ser uma bênção. Então, é o que Deus nos criou para sermos andando juntos e abençoando. A mulher precisa... qual foi a missão de Eva, gente, antes do pecado? Que é esquecido, muitas vezes a gente nem fala nisso, né? É uma coisa boa de a gente estudar. Ser um ajudador, ajudar Adão a ser um homem de Deus, um vencedor, dominar, reinar, uma ajudadora para isso. E ela não perdeu, o plano de Deus não está errado, e Deus não mudou esse plano não, tá? Então, ajuda o seu marido a ser um homem de Deus. Isso aqui vai cooperar para ele ser um homem de Deus? Não. Então, vamos parar com isso por agora, não vou falar, não vai edificar, Deus vai me honrar, Deus vai me ajudar, Ele é a minha força, né? Pode ser que seu marido não te ame ainda com tudo que você precisa, não te supra ainda, mas Deus te supre. Você tem uma fonte de amor maravilhosa. Não é que você, então tá, pode deixar o marido usar isso, né? Não, você não precisa de mim, você precisa de Deus. Não, peraí, cada coisa no seu lugar. Deus te colocou ao lado dela e você ao lado dele, para que um abençoe o outro. Isso faz falta, precisa disso. Mas quer dizer que você pode ser uma bênção, mesmo que ele não seja. Mesmo que o outro não queira, né? Porque às vezes nós temos casal que o marido nem é convertido. Mas você pode ser uma bênção, você pode ganhar a vida dele, porque você a alegria, o fruto do Espírito. Eu gosto muito, Deus trabalha na nossa vida, cada tempo com algo assim que vai te marcando, te construindo. Então, a alegria do Senhor, a nossa força é. Qual é a alegria que você tem? Porque está tudo bem, seu cartão está liberado, você comprou a casa dos sonhos, vai fazer aquela viagem tão querida, tão desejada. Não, a nossa alegria é saber que nós não pertencemos a esse mundo, que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que Ele é tudo, Ele reina sobre todas as coisas estão no controle das suas mãos. Essa é a minha alegria, a sua alegria. E eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela fé. Nós não cantamos isso? Então, olha, não tem motivo para você andar desgostosa com a vida. Ou ele ou ela, né? Então, a nossa alegria é o Senhor Jesus. E eu sei que Ele já me deu a vitória, vai me dar os passos para sair dessa situação.
Então, não é normal nós vivermos no deserto, mas passamos por ele. Então, o que eu quero te animar é saber que você tem chaves para abençoar, para ser essa bênção, e o propósito de Deus está de pé para o seu casamento. Um abençoar o outro. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém?